Einstein não acreditava que Deus jogasse dados. Como cientistas que antecederam, ele sempre tentou entender um mundo sem lugar para o acaso. Nossa própria ignorância sobre algumas leis fundamentais, bem como a essência das variáveis ocultas, explicariam a necessidade de apelarmos para conceitos como probabilidade e acaso na descrição do universo. Nas últimas décadas, porém, em vez de se enfraquecerem, esses conceitos se tornaram cada vez mais importantes. A interpretação da escola de Copenhague sobre a teoria quântica, baseada no micromundo essencialmente probabilístico, superou até aqui todos os obstáculos, inclusive os colocados pelo próprio Einstein. E a velha mecânica experimenta um surto de renovação teórica exatamente pela descoberta do caos como conceito matemático. Caiu a barreira entre determinismo e acaso. Sistemas simples e submetidos às leis precisas podem evoluir para resultados caóticos. Enquanto sistemas aleatórios podem ser capturados por atratores bem definidos, adquirindo um comportamento regular. Desabou a ideia de um universo rígido por leis simples de causa e efeito, e descrito no termos de uma dinâmica clássica que privilegia trajetórias previsíveis. A ciência do complexo mostra que a imprevisibilidade não resulta de nossa ignorância, mas da forma como o mundo existe. Num contexto cósmico em que reinam a lei e a ordem, há lugar para o jogo de dados e vice-versa. Hoje, o nosso assunto é probabilidade e eu sou o professor Danilo Nakar. Olá pessoal, hoje eu já começo indicando um livro para quem quer estudar mais a fundo probabilidade, muito bacana, que é esse livro de Probabilidade, um curso introdutório, tudo bem? É do Carlos Dantas, né? E sabe de uma coisa? Ele falou uma definição aqui que me deixou bem reflexivo em relação ao estudo de probabilidade. Eu queria compartilhar com vocês. Ele fala assim, ó: hoje em dia, grande quantidade de jogos são oferecidos, entre os quais citamos a Loteria Federal, a Sena, a Loteria Esportiva, e é natural que se pense nas chances de ganhar um prêmio antes de decidir se jogar ou não. Um torcedor de futebol procura avaliar as chances de vitória de seu clube antes de cada jogo em que participa. A loteria esportiva foi criada em função do interesse do brasileiro pelo futebol e de sua paixão por jogos. Na loteria esportiva, em cada rodada são escolhidas 13 jogos e uma aposta consiste da escolha em um cada jogo de um dos possíveis resultados, ou seja, vitória de um dos dois clubes ou empate. Muitas vezes, ao acordar, nos perguntamos: será que vai chover? De um modo ou de outro, atribuímos um valor às chances de chover, e então decidimos o tipo de roupa que usaremos ou levaremos ou não no guarda-chuva, caso chova ou caso não chova. Pode-se facilmente imaginar uma série de outras situações em que nos deparamos com incerteza quando a ocorrência de uma possível alternativa nas situações que serão vivenciadas. Por exemplo, ao chegar em uma bifurcação em que haja duas opções de trajeto, para se dirigir ao local desejado, procura-se avaliar as condições de trânsito dos dois caminhos para decidir em qual você vai passar. Um analista do sistema atribui chances aos possíveis números de usuários que estão ligados a uma rede durante um certo período. Um engenheiro industrial avalia as chances de um determinado processo encontrar-se ao equilíbrio ou atribui chances para uma possível proporção de peças defeituosas por eles produzidas. Um médico defronta-se com a incerteza em relação ao efeito provocado pela administração de um novo remédio de um determinado paciente. Há uma grande classe de experimentos que, ao serem repetidos nas mesmas condições, produzem resultados diferentes. Ou, em outros termos, experimentos que, quando realizados, não apresentam resultados previsíveis de antemão. E aí, gente, eu quero conversar um pouco sobre esses experimentos. Na verdade, a gente pode dividir o mundo em dois tipos de experimentos. Os experimentos que são determinísticos e os experimentos que são aleatórios. Ou seja, os experimentos determinísticos são aqueles que você tem certeza que vai acontecer. Por exemplo, se eu jogo na Terra um objeto e abro a mão, ele vai cair no chão, porque existe uma força que o centro da Terra exerce sobre esse corpo, né? Que a gente chama força-peso. E quando ele cai, por exemplo, numa superfície, você sabe que ele não vai para o centro da Terra, porque a superfície exerce uma força sobre o corpo, que a gente chama de normal. E aí a gente fala que existe uma composição de coisas que a gente sabe que são determinísticas, porque a gente sabe que vai acontecer. Tudo bem? Mas o mais importante disso tudo é que existe um outro tipo de experimento que são os experimentos aleatórios, que você não tem ideia como vai acontecer. Você pode prever, mas você não sabe como vai acontecer ou não. Por exemplo, se eu pegar uma moeda e jogar, as chances de obter uma face cara ou uma face coroa é imprevisível. Então, por exemplo, se eu pego essa moeda aqui e jogo,
Eu não sei se a gente vai ter cara ou se vai ter coroa, porque as chances são equilibradas. E, inclusive, a gente quantifica essas chances para tentar entender esse mundo que é não qualificável de uma forma plena, né? Que é um número que é uma incerteza. A esses experimentos aleatórios, a gente usa uma quantificação para prever ou para tentar supor a chance ou não de ocorrer alguma coisa, que a gente vai chamar de probabilidade, tudo bem? Então, a probabilidade nada mais é do que um conceito matemático e que se atribui um valor às chances de uma determinada possibilidade ocorrer ou não. E cuidado para diferenciar o termo probabilidade e possibilidade, tá? Probabilidade é quantificado a partir de um número realizado a partir de uma ideia matemática, que inclusive é uma função que depois a gente pode conversar no outro momento. Agora, a possibilidade é se alguma coisa vai ocorrer ou não vai ocorrer. Por exemplo, é possível eu jogar essa moeda e dar cara? Sim, tem cara aqui, é possível. É possível jogar essa moeda coroa? Sim, claro, é possível. É provável que dê cara? É, mas quanto provável? Então você tem uma medida associada. E é disso que eu queria falar um pouco com vocês, tudo bem? Então, pessoal, vamos conceituar matematicamente o significado de probabilidade. Como é que matematicamente eu calculo probabilidade? Existe uma ideia que é o seguinte: você vai pegar o experimento aleatório e você vai ver todos os casos possíveis do experimento aleatório acontecer. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você joga um dado e você queira saber qual é a face superior que apareceu, qual é o valor dessa face, tá bom? Aí você vai jogar e você vai olhar. Por exemplo, pode acontecer o 1, o 2, o 3, ou 4, ou 5, ou 6. Pensando num dado convencional, tudo bem? O legal disso tudo é que são 6 faces, então, portanto, são 6 números que pode acontecer. Esse cara a gente chama de espaço amostral. É todas as possíveis condições que o experimento pode nos dar. Então, aqui eu joguei um dado. Agora, por exemplo, se eu jogasse 2 dados, as chances de acontecer pares já mudaria, porque você teria, por exemplo, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5 e 6. Aí depois 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. Dariam 36 possibilidades. E nós chamaríamos todos os casos de espaço amostral, tudo bem? Agora, olhando para o espaço amostral, vamos supor que eu queria saber a probabilidade, lembra que é um valor associado, de acontecer com um dado só ao jogar um número par. Então, por exemplo, das 6 possibilidades, par é só o quê? 2, 4 e 6, são 3. Então, seriam 3 de 6. E é assim que a gente calcula a probabilidade. Os eventos totais no denominador e os eventos que você quer no numerador. E assim você calcula a probabilidade. É muito simples, gente. É uma questão de você olhar para o evento, para o experimento e saber quais as possibilidades totais do experimento. E aí é difícil às vezes saber o que você fala sobre possíveis condições ou possibilidades totais do experimento. Você tem que entender o que você quer exatamente no experimento. Por exemplo, quando eu escolho 2 pessoas, qual a possibilidade de eu escolher 2 pessoas que usam shorts verde? Então, primeiro você tem que ver dentro do espaço amostral quantas 2 pessoas, quantos parzinhos você pode fazer. E dos parzinhos que você fez, quais são os parzinhos que tem, por exemplo, a bermuda que você escolheu, os shorts que você escolheu. Então tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes. Mas resumindo, a probabilidade de acontecer um evento é o número de elementos do evento que você quer sobre o número de elementos totais do experimento, ou chamado de espaço amostral. Tudo bem? Dá uma olhadinha aí nessa tabela que eu coloquei aqui do lado para você entender melhor do que eu estou falando. Fechou? Agora, é claro, gente, que a probabilidade é uma coisa que mexe muito com nossos sentidos. A gente acha que a probabilidade ela é muito fácil de entender, é muito intuitivo. E nem sempre. Por exemplo, tem um tipo de problema que é o caso de Monty Hall. Esse é um problema que eu vou discutir com vocês num outro vídeo, mas só para deixar vocês aguçados. Vamos supor que você está num talk show e você tem 2 portas e dentro de uma porta tem um prêmio e na outra porta não tem nada. Tudo bem? E aí a minha pergunta é, escolhe uma das portas. Aí você vai lá e escolhe uma das portas. Aí a minha pergunta, eu como um entrevistador, e eu sei onde tem a porta com prêmio, onde tem uma porta sem nada. Vamos supor melhor, que são 3 portas, tá? Uma porta com prêmio e 2 portas sem nada. E a minha pergunta é, eu peço para você escolher uma das 3 portas. Aí você vai lá e escolhe. E eu pergunto como entrevistador, sabendo qual é a porta que tem o prêmio. E pergunto, você deseja manter ou muda de porta? Aí você vai escolher o quê? Pensa comigo.
Bom, talvez você mantenha, talvez você mude. A pergunta é, se você mudar, faz alguma diferença? Probabilisticamente? A resposta é, faz. Tá? E é melhor que você mude do que manter a porta escolhida. Porque se você mudar, você vai aumentar a probabilidade de escolher a porta com o prêmio. Entenderam? Mas eu vou falar isso num próximo vídeo, eu vou deixar vocês aí. Me manda informações, quem quiser, manda aí o link com as respostas. Ou então, vá no meu site que eu vou falar um pouco sobre o caso de Monty Hall num artigo lá do site. Combinado? Site é esse aqui que vocês estão vendo aí, beleza? Bom, gente, uma outra coisa que eu queria falar é sobre um filme que fala sobre isso. O nome do filme é Quebrando a Banca. Ele tem logo na introdução um problema parecido com o caso de Monty Hall e vale a pena vocês assistirem e dar uma olhada aí no clipe. So, how much is this thing gonna run me? The belt's $49.95 minus 15%. The jacket's $500. Pants, $365 minus 10% for shoes were just marked down from $155, so you're looking at $1,042.68. I'm pretty good with numbers. Ben Campbell was the most gifted student at MIT. I've never had a student as impressive as you. But there were some problems he couldn't solve. $300,000 for school? Where am I gonna get that kind of money? Until the day he was given the chance. You have to follow me now. So is this some kind of a math club? You ever studied blackjack? Are you talking about counting cards? As a team, yes. When? Weekends. Where? Welcome to Vegas. This is real world-class money-making business. What's count? +9. +5, +13. Dude, I lost count 20 cards ago. Don't call me dude. What if we get caught? Counting cards isn't illegal. We stay under the radar, and we look for the signal. Folded arms, the table's hot. Blackjack. I'm just doing this to pay for school. $300,000 and then I'm out. Your new identities are on the bar. Mona, Miss Summers. Vladimir Stupnitsky. Whoa! There it is! No, please keep going. This video is priceless. Bom, e agora que vocês viram esse clipe, não tem como não assistir, né? Bom, agora o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês entendam que probabilidade não é tão intuitivo, mas é importante. E tem algumas coisas, né? Eu tô com uns sites aqui, muito bacana. Tem uma probabilidade que é a probabilidade da pandemia em relação ao coronavírus, né? De um artigo feito na revista Piauí, que tá aí na descrição do vídeo, para vocês entenderem uma probabilidade associada às chances de morrer. Que eles têm até um nome que é a micromorte, tá? É uma chance em 1 milhão de morrer. E eles comparam algumas micromortes, eu vou falar 3 aqui, mas tem um monte, né? Uma delas para viver em Belém, no Brasil, você tem mais risco viver em Belém e morrer por coronavírus do que pular de paraquedas 3 vezes ao dia. Para vocês terem uma ideia. Por exemplo, em São Paulo, na capital paulista, o risco de morrer de Covid-19 é equivalente a ter passado 28 dias na guerra do Afeganistão. Isso eles fizeram uma probabilidade comparado a essa unidade de medida que é a micromorte, tá? Um outro dado, depois vocês veem todo o caso, que minas de carvão. Ó. Em Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, o risco de morrer por Covid-19 é equivalente ao de trabalhar 2 anos na mineração de carvão. Gente, essas comparações você só consegue fazer por quê? Porque você tem probabilidade como recurso matemático. E é claro que isso determina muita coisa para você, inclusive o medo de você morrer por alguma situação, tudo bem? Mas tem outras probabilidades que são muito legais, quer ver? Uma curiosidade num site que está aí, inclusive na descrição, que é o site de curiosidades, que, por exemplo, a probabilidade de uma pessoa ser canonizada é 1 de 20 milhões. De ganhar uma medalha olímpica é 1 de 662 mil. A probabilidade de você ter hemorroida é 1 de 25, ou seja, é altinha, hein? A probabilidade de você ter um filho gênio é 1 de 250. A probabilidade de você ganhar um Oscar é 1 entre 11.500. E a probabilidade de cair um meteoro na sua casa é 1 entre 182 trilhões, 138 bilhão e 880 milhões de probabilidade. Olha isso, gente. Então, fica tranquilo que você não vai morrer com um meteoro na sua casa. Fechou? E, gente, e aí, pensando em tudo isso, é legal, por exemplo, que vocês entendam que tem várias fontes para vocês estudarem, ó. Um dos livros que eu gosto muito, que é esse livro aqui do Morgado, que é Probabilidade e Análise Combinatória. Aliás, Análise Combinatória é um legado bem bacana,
que complementa o estudo de probabilidades, tudo bem? E é muito bacana. E um outro livro que eu acho espetacular é esse livro aqui, ó, de Será que Deus Joga Dados, tá? Esse livro é um livro que, ó, eu li bastante também, já tá todo surrado, mas é uma história muito legal que fala um pouco sobre o acaso, probabilidade, num contexto bem legal que vocês podem assistir, que vocês podem ler, tá bom? Beleza? Então, gente, ó, eu falei um pouquinho sobre isso. Lembre-se do caso de Monty Hall, tentem fazer e a gente vai conversar. E a última deixa é: qual a probabilidade de você ganhar na Mega Sena? Tá? Isso vai ser uma discussão de um vídeo que eu vou fazer para vocês, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o meu vídeo, compartilhem com seus amigos, liguem o sininho aí para que vocês sempre recebam informações no meu canal. E um beijão e até mais, gente. Valeu!